Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estou conversando com o Fernando Chagas, ele que é economista, cientista político, jornalista e tem uma análise muito aberta com relação à nossa região metropolitana da Baixada Santista. Meu amigo Chagas, o Rogério Fernandes da Vila Belmiro acabou de ligar no 3041-6777 e faz uma pergunta para você. Na entrevista com a presidente Dilma, o Jô Soares deixou bem claro a sua adesão a Dilma. Chegou a dizer que todas as críticas contra ela foram orquestradas pelos perdedores nas eleições. Você concorda com essa postura do Jô? Se não concorda, por que você acha que ele fez isso? Com todo o respeito que merece o Jô Soares, né, que eu tenho grande admiração, né, não foi orquestrado. Na realidade, realmente, as pessoas indignadas com o que foi prometido nas eleições, o que está sendo feito hoje, sem discutir o mérito, a população se revoltou e foi às ruas. No caso de uma entrevista numa determinada emissora de televisão, ela tem que respeitar certas regras da emissora. Na realidade, ali foi uma maneira de tentar aliviar toda a situação que o Brasil está passando e que está refletindo muito e negativamente com a presidente, de tentar recuperar nesse momento a imagem da Dilma Rousseff. Aliás, a Dilma Rousseff, ela está tentando sair de uma agenda negativa Exato. para uma agenda positiva. Uma prova disso é esses investimentos em infraestrutura, as viagens que ela está fazendo ao exterior, a viagem que ela vai fazer aos Estados Unidos. E uma forma de alavancar isso aí foi, logicamente, aparecer numa determinada emissora de televisão para mostrar uma nova face da presidente Dilma, para tentar resgatar a imagem que está muito ruim. O PT ele tem pesquisas internas que mostram que a popularidade da Dilma Rousseff está em apenas 8%. É mais baixa do que a do presidente Collor. Você sabe, eu concordaria com a análise do nosso telespectador se de repente a presidente Dilma Rousseff aceitasse participar de 2 programas ao vivo, Canal Livre e Roda Viva. Aí ficaria muito mais complicado. Ao vivo. Porque aí os jornalistas iriam fazer perguntas que aí não daria para recuperar a imagem dela, que é justamente... O que ela quer nesse momento é isso, é recuperar sua imagem que está bastante negativa. Mas é um pouco difícil, né, Chagas, quando você fala uma coisa e faz outra. E enquanto a economia estiver patinando, a economia vai patinar ainda durante muitos anos. As análises que nós temos feito recentemente, esse momento negativo da economia, ele vai se estender para 2016. No máximo, em 2018, quando eu tiver as eleições, e essa que ela espera, o Brasil voltar a crescer apenas 2%, isso é insuficiente para recuperar essa imagem da presidente Dilma bastante desgastada. Chagas, o Flávio Dantas mandou um WhatsApp, que é o 981387000. A pedalada fiscal constatada pelo TCU conclui que em 4 anos a diferença entre o que se projetou e o que entrou no caixa foi de apenas 251 bilhões de reais. Isso não é um escândalo? O que mais precisa se descobrir para que a presidente seja enquadrada por crime de responsabilidade? Nesse caso, realmente, né, o Guido Mantega, ele foi muito otimista nesses 4 anos, né? Ele projetou um crescimento muito grande do Brasil, que ele não se concretizou, e como o Brasil, projetado pelo Guido Mantega, cresceria, a receita também cresceria. Por que também cresceria? Para caber toda a despesa. No orçamento, a despesa não pode ser maior do que a receita. Então, se infla a receita para caber a despesa. Só que essa receita não se concretizou porque o Brasil não cresceu nesses 4 anos. Aí o que foi obrigado? A rever esse orçamento. No rever esse orçamento, logicamente, a receita caiu aquela projeção, que é o bastante, a realidade mostrou que é diferente. Agora, a pedalada, o que é a pedalada? A pedalada é transferir uma despesa desse mês para o outro mês, ou transferir de um ano para o outro ano. Se isso é crime de responsabilidade, no meu modo de entender, é crime de responsabilidade. Porém, não atinge a presidente Dilma Rousseff nesse mandato. O crime de responsabilidade teria que atingir no próprio mandato. A pedalada, ela ocorreu no ano passado, então não é fundamento para impeachment. Pode ser um fundamento até para uma improbidade administrativa, porém não um crime de responsabilidade ao ponto de levar ao impeachment da presidente Dilma. Aliás, a questão do impeachment, até politicamente, ele já está no segundo plano.
Nesse ponto, a Dilma Rousseff conseguiu se recuperar graças muito ao trabalho do Michel Temer como articulador político. Chagas, um outro aspecto também que me traz preocupação, eu estive conversando na semana, daqui uns 15 dias, com o deputado federal João Paulo Tavares Papa. Ou seja, esse momento difícil que nós estamos passando, a crise econômica que ela existe no Brasil, ela se reflete também aqui na nossa região metropolitana. E muito rápido, né? Não se fala mais em pré-sal, não se fala mais em boom imobiliário, não se fala mais em qualificação profissional. A Petrobras ia ter aí um porto offshore, parece que protelou, seriam 3 torres lá no Valongo, só tem uma, e me falaram que vai ficar nessa única torre, ou seja, nos preocupa. E eu vejo um grande número de desempregados na nossa região. Esse é um reflexo da nossa economia? Nós fomos atingidos diretamente? Fomos direta e indiretamente. O Brasil inteiro foi atingido. A Baixada Santista e Santo Especial demorou um pouco para atingir, porque Santos e a Baixada Santista vivem muito da prestação de serviço, a prestação de serviço que vinha sustentando o país. Agora atingiu a prestação de serviço, e no momento que atinge a prestação de serviço, a tendência é do país realmente ele ter um número de desemprego muito grande, maior até do que eu esperava, né? E aqueles que esperavam um grande investimento da Petrobras, infelizmente isso a curto prazo, talvez a médio prazo, a curto prazo não vai ocorrer. O endividamento da Petrobras é de 350 bilhões de reais. Com endividamento... Mais do que a pedalada. Bem mais do que a pedalada, né? É muito difícil no curto prazo de tempo, a Petrobras ter recursos para investir naquela projeção que tinha sido feita lá em 2008, quando saiu o pré-sal. Primeiro ponto que tem que fazer é rever a questão do pré-sal. A questão do pré-sal é fundamentalmente importante para o Brasil sair dessa situação. Sai do regime de partilha, onde a Petrobras tem que participar de toda a exploração do pré-sal, como operador em 30% dos consórcios, para voltar para as concessões, onde a Petrobras concede para que uma empresa explore o pré-sal. Aí sim o Brasil pode recuperar por meio da exploração do pré-sal. Chagas, tem uma pergunta da Vanessa, mas rapidamente, o que nós imaginamos? Se nós somos uma família e temos algum problema financeiro, tem alguém na família que está desempregado e tudo mais, a gente vai economizar. Então eu falei o seguinte, a gente não vai mais no final de semana no restaurante, vamos comer em casa, o plano de TV a cabo, vamos dar uma diminuída, vamos economizar para tentar equilibrar. Exatamente. E por que o governo não faz a lição de casa? Por que 39 ministérios? Por que um grande número de cargos comissionados? Por que não partir desse exemplo? Aí sim eu acredito que fazendo um meia-culpa, a presidente começa a entrar, a ser entendida pela população de que ela também está preocupada com isso. Primeiro, ela tem uma dificuldade muito grande de fazer a meia-culpa. Qualquer entrevista que ela dê, ela não fala que ela errou, que o governo dela errou. Ela fala que a crise é internacional. O mundo passou por uma crise internacional, mas o mundo está se recuperando. E o Brasil, ao contrário, o Brasil está indo na contramão do mundo, que começa lentamente a se recuperar, e o Brasil, ao contrário, o Brasil está patinando. Por que ela não mexe nos ministérios? É a coalizão, o presidencialismo de coalizão. Governabilidade. Ela precisa dos 28 partidos dentro do governo. Então ela loteia os ministérios. Loteia os ministérios. Se diminui o ministério, alguém vai ficar fora. E se alguém ficar fora, não vai votar. Já não está votando, né? Imagina se alguém ficar fora. Inclusive, a briga que está tendo hoje para essas votações, inclusive a desoneração tributária, acabar com a desoneração tributária que vai ser votada essa semana, qual o grande problema? Não é a discussão se vai desonerar ou não vai desonerar, a grande discussão. O segundo escalão, o terceiro escalão, quando a presidente Dilma, não digo nem a presidente Dilma, quando que o Aloysio Mercadante, ele vai nomear aquilo que estava acordado entre os partidos e o Michel Temer. Por isso que não dá para diminuir os 39 ministérios. E só para complementar, são 22 mil cargos no Brasil, cargos em comissão. Isso, logicamente... É tudo com salário de R$1.000, né, Chagas? Antes fosse, né? Chagas, rapidamente, a Vanessa Gomes de São Vicente ligou no 3041-6777. Na última parada gay, atitudes obscenas e antirreligiosas foram escandalosamente apresentadas. Na sua opinião, isso não depõe contra a causa gay? Não ficou vergonhoso a Caixa Econômica Federal e a Petrobras darem aval com seus patrocínios àquelas atitudes? Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, né? No mundo de hoje, nós estamos no século XXI, né? Não cabe mais nenhum tipo de preconceito. E é lógico, quando um patrocínio
liga a sua imagem a um evento em que, em vez de promover a empresa, acaba denegrindo a imagem da empresa, isso é muito ruim. Agora, preconceito, né? No século XXI chega, né? Todo mundo tem direito a expressar, a revelar a sua orientação sexual, né? Não cabe mais nenhum tipo de ataque a essas pessoas. Né? Chagas, estamos chegando no final muito rapidamente. Você vê um segundo semestre mais tenebroso do que o primeiro? Mais tenebroso. Nós vamos passar um segundo e terceiro trimestres bem ruins. Provavelmente a gente começa a melhorar, não quer dizer que nós vamos ficar bem, melhorar no quarto trimestre. Então nós vamos ter que fazer, é isso que você falou, nós vamos ter que fazer cortes que infelizmente o governo federal não está fazendo, para que a gente se adapte a esse novo momento. Um momento de economia que vai ficar patinando, no meu modo de entender, até o meio do ano de 2016. Chagas, muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Continue mais um pouco aqui. Esse é o Fernando Chagas, cientista político, economista, jornalista e sempre participando do Hora Geral, conversando com os nossos telespectadores. Chegamos ao final, quero agradecer a participação de todos. Quero parabenizar também a Ana Maria Foguete, hoje completando mais um ano de vida, meu grande amigo João Maria, o Sandro Vinícius Gama, a Cida Lencioni, o João Carlos Santana, o meu grande amigo João Carlos Santana, que é radialista da CBN de São Paulo, a Fabiana Antônio Zacarias, a Cristiane Lourenço, a Aline Simões, Marcelo Branco, Wesley Santos Carvalho, a Florentina de Moura, o Sérgio Godoy, Samira Figueiredo e o Abraim Costa. E se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidades e saúde para você. Amanhã de volta a partir das 7 horas da manhã com mais uma edição do Hora Geral. Um abraço aqui que eu não vou esquecer assim. Um abraço bem apertado. E como caiu a temperatura, dá vontade de ficar assim uns 3 minutos abraçando, né? Pra gente passar um pouco do calor humano. Tchau, tchau. Até amanhã. Na sequência tem o Chico Lascala com o Jornal em Foco. Até amanhã.